E dentro desse ciclo, né, de aulas abertas que eu venho fazendo para a gente estudar o zodíaco, que é a sequência dos 12 signos, né, essa unidade que é a união dos 12 signos. E hoje eu trouxe então uma música para a gente estudar o signo de Leão, que agora o Sol ingressando em Leão, a gente tem então, no período desse um mês que ele está transitando em Leão, essa força de Leão no astral, essa força vinda pelo Sol, que nós podemos então canalizar e usufruir, né, dessa força. O que quer dizer assim? A gente precisa conhecer o que é essa dimensão que o Sol está vibrando mais intensamente no astral. Então, vamos estudar o signo de Leão pela música O Que É, de Gonzaguinha. E essa música, ela já traz a energia de Leão, porque quando a gente ouve essa música, a gente sente uma vida exuberante, a gente sente a grandeza da vida, a gente sente o poder de tornar a nossa vida vitoriosa, né? Essa palavra vitória, ela é uma palavra ligada ao signo de Leão, porque essa energia, que é a energia solar, o signo de Leão, ele é regido pelo Sol. Então, o planeta regente do signo é o Sol. O que quer dizer que existe uma semelhança, existe uma correspondência. Lembrem que a astrologia, a lei da correspondência, ela está presente em toda a simbologia astrológica. E essa correspondência, então, quer dizer assim, Leão é a energia magnânima do Sol que irradia a força da vida e tem o poder de fazer com que a semente germine, com que as coisas cresçam, né? Ganhem vitalidade. Ele é o grande, né, o grande semeador da vida, o Sol. E Leão, então, ele tem essa energia da vida pulsando em si. É a energia vibrante da vida, onde tudo se torna magnânimo, intenso, irradiante. Então, o leão tem uma energia irradiante. Ele tem a pessoa de leão, ela tem um centro energético magnético que irradia a sua energia e envolve outras pessoas, né? Por isso, quando uma pessoa de leão, ela tem o poder de fazer com que as coisas girem em torno dela. Isso é uma coisa muito importante de se ter uma atenção. Toda pessoa que tem a energia de leão, ela é um centro de irradiação de energia. E essa energia magnética que ela irradia, ela contagia outras pessoas e gera movimento em torno de si. Então, quando esse movimento ele é espelhado, é irradiado, envolvendo outras pessoas, essa vida ela se torna próspera. Então, quando na música ele fala assim, e a vida, o que é? Diga lá, meu irmão. Ele está, primeiro, trazendo esse ponto de reflexão da vida. E quando ele fala o que é, meu irmão, ele está abrindo isso para as pessoas, porque o signo de leão, ele é um signo que ele, nessa irradiação, ele envolve. Então a gente tem assim, dentro do corpo humano, o sol rege o coração. Então o coração ele tem um pulsar, ele expande e contrai, ele expande, ele é uma bomba onde ele pulsa, e esse pulsar do coração tem a ver com esse pulsar da energia do nosso plexo solar, que quer dizer assim, nós temos uma energia que pulsa, e na medida em que nós emitimos ela, emanamos ela, contagiamos outras pessoas. O que é, meu irmão? Então ele faz uma ponte com algo que está fora dele, fora desse círculo pessoal, desse círculo, desse centro. Esse centro expande e atinge outra pessoa. E a vida, o que é, meu irmão? Diga lá, meu irmão. Então ele traz esse movimento que é gerado nele, do sentido da vida, mas ele envolve outras pessoas. E quando ele fala assim, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. Ela é a batida de um só coração, a vida é só biológica, a vida é só dentro do meu corpo físico, ou
ela é uma ilusão. Uma ilusão é algo que está dentro da minha imaginação, que está dentro de algo que eu estou criando e que não é real. Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é sentimento, ela é emoção? Então é isso que ele está perguntando. A vida, o que é, meu irmão? Ela é a batida de um coração? Ela é só o teu corpo físico? Ela é só biológica? Ela é só aquilo que você acredita que pela tua expectativa, pela tua ilusão ela seja? Ela é o teu sentimento, ela é todas as emoções que existem dentro de ti. O que é a vida? É isso que ele pergunta aqui. E quando ele diz assim, é uma doce ilusão, é maravilha, é sofrimento, é alegria ou lamento, ele trabalha aqui com extremos, né? A ilusão ela vai pendular entre esses extremos, entre algo que é maravilhoso, que é perfeito, e algo que é sofrido, que é algo que tem uma plena presença e o sofrimento uma plena ausência. Ela é alegria ou é lamento? Quando é maravilhoso, a gente sente alegria, quando é sofrimento, a gente tem lamento. Então ele coloca assim, que a vida, essa ilusão que é criada, ela está dentro dessa esfera, dentro dessas polaridades, que ela pode ser maravilhosa e ela pode ser puro sofrimento. Então ele está lançando essa pergunta numa reflexão que é a vida. Mas aqui a vida, essa pergunta que ele está fazendo, ele não é a vida no sentido existencial, no sentido transcendental da vida. Não, ele está falando da vida que é vivida. E leão, ele é um símbolo que fala da vida vivida. Então a pessoa de leão, ela tem a necessidade de expressar a sua vivência. Ela expressa a sua vivência. E por ela expressar aquilo que ela vivencia, ela tem uma grande força de presença, né? Então, quando ele está perguntando assim, e a vida, o que é, meu irmão? Ele está perguntando assim, o que é a tua vida? O que é a minha vida? O que é que nós vivemos? O que de fato nós vivemos? Ele não está perguntando o significado daquilo que nós vivemos dentro de um plano transcendental, simbólico, existencial. Não, ele está perguntando a tua vida real. A tua vida real, o que é a tua vida? Porque esse símbolo de leão, que ele é visto como um círculo com uma cauda, vamos dizer, né? Ele está aqui mostrando essa irradiação. E ele está associado à irradiação do Sol, que é esse símbolo. Então, assim, o Sol, que é o planeta regente de Leão, ele é um ponto e um círculo, um ponto central de um círculo. O que quer dizer assim, esse ponto central é aquilo que está em mim. O círculo é tudo aquilo que eu gero e crio a partir de mim. Então, Leão, ele fala dessa energia e ele tem, então, uma busca da vida dele ser aquilo que ele cria e por isso ele está ligado à criatividade. E isso quer dizer assim, quando eu estou aqui trabalhando nessas aulas com vocês, eu estou trabalhando dentro da dimensão do signo de Leão. O que quer dizer assim, que todos nós temos esse poder do Sol de gerar a nossa vida, de criar a nossa vida. Então aqui tem um ponto, que é um ponto que Leão traz, que é assim, o signo anterior nós falamos de Câncer, nós falamos do círculo que Câncer cria. E então aqui vem a nossa origem, a família, isso tudo está na live anterior que vocês podem, quem não assistiu pode estar lá, pode pegar isso lá. Mas isso quer dizer assim, que Leão, ele expande esse círculo. Então, nós nascemos em uma família, nós trazemos uma identidade que vem pelo nosso sobrenome, que vem pela nossa linhagem, mas nós temos a necessidade de expandir o nosso círculo e de criar o nosso centro. O que isso a gente vai chamar de identidade. Então, Leão é um signo que ele está falando da construção da identidade, de como nós construímos a identidade. Agora veja só, ele está falando dentro dessa dinâmica. Então, por onde que se origina aquilo que nós chamamos eu? Para a gente falar eu sou, porque Leão é um signo fixo, ele é um signo afirmativo, ele é um signo que ele vai dizer eu sou. O eu está no nosso íntimo, vem de todo esse aprendizado que nós trazemos da família, mas que quando a gente afirma eu sou, essa segunda frase, eu sou, ele está já relacionado àquilo que nós criamos
a partir do nosso próprio centro energético, do nosso próprio poder pessoal. E por isso que Leão é um signo que está ligado aos talentos, à criatividade, ao poder pessoal, à identidade. E então, quando ele coloca aqui, e a vida, o que é? Diga lá, meu irmão. Ele está trazendo essa reflexão do que nós criamos na nossa vida através do nosso coração, através dos nossos sentimentos, através da nossa emoção. O segundo estrofe, que ele fala da música. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Então, nessa primeira estrofe, quando ele fala, há quem fale que é um nada no mundo, isso ele está dizendo assim, a vida a gente vive no presente. Então, nesse instante, quando ele diz é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Isso ele está colocando aqui tudo que nós sentimos a todo instante no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso sentimento, é a nossa vida. Então a vida ela é presente, ela está no instante, ela é o momento. A vida não é aquilo que a gente projeta lá adiante, a minha vida vai ser aquilo lá. Não, porque aquilo que eu sou hoje está construindo aquilo lá. Então, quando ele fala é um nada no mundo, a vida da gente é um nada no mundo, a vida da gente ela é construída nesse presente que ele é esse instante que passa a todo instante. Então, vamos dizer assim, como um rio que corre, a água passa a todo instante, o tempo passa a todo instante. E por isso que nós devemos a todo instante ser aquilo que nós queremos, aquilo que nós sentimos. É importante a gente prestar atenção nisso. O que nós estamos sentindo? O que nós estamos pensando? Porque isso que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, nós através disso estamos criando a nossa vida. Nós estamos criando, nós estamos plasmando no astral quem nós somos. Na segunda estrofe ele vai falar assim, na sequência, né, desse verso, dessa estrofe. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Ele vai para outra ponto, né? Que isso é muito. Então vamos dizer assim, ele saiu do ponto aqui, ele saiu do ponto, ele foi para o círculo. Então isso quer dizer assim, um instante é o que nós somos a todo instante, aquilo que eu estou falando agora, o que eu estou sentindo agora, o que eu estou plasmando agora. Esse instante irradia para o círculo, e esse círculo é infinito. Então, vamos dizer, esse círculo, ele fala assim, é um divino mistério profundo. A vida é um divino mistério profundo. Então, nós podemos, num instante, ser um nada ou ser o tudo. Ser um nada, isso quer dizer não atuar na nossa vida. Não criar segundo aquilo que foi gestado na família, que nós estamos dando continuidade, mas não estamos buscando e gerando a nossa vida pela nossa identidade. E o tudo é quando nós, nesse instante que nós estamos conscientes do que fazemos. Então, a partir daqui, nós temos todo o poder do divino, porque, na verdade, somos um sopro divino do Criador repleto de amor. Então nós somos fruto do amor. E se nós somos fruto do amor, nós temos o poder da prosperidade em nós, que ela é semeada assim, a todo instante. Então, numa atitude repleta do amor, quer dizer assim, ele aqui faz um link também com a estrofe anterior, onde ele diz assim, o que é a vida? Diga lá, meu irmão, ela é uma doce ilusão? Onde que está a ilusão? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Quando nós estamos dentro dessa vibração de nós temos essa consciência, porque Leão, ele é um signo que fala da consciência de si, da identidade, a consciência de si. Então, quando nós unimos aqui essas qualidades que é a maravilha, a alegria,
o coração, nós estamos dentro dessa conexão, conectados com essa vibração de somos um sopro divino do Criador repleto de amor. Mas quando nós estamos dentro dessa polaridade que é o sofrimento, o lamento, nós nos colocamos no lugar do nada no mundo. O tempo passou. Ali você não criou, o tempo passou. Você ficou preso dentro das circunstâncias externas, dentro de sentimentos que são sentimentos improdutivos. O tempo passou. Né? E aí tem um ponto interessante, né? Porque é assim, o tempo é misterioso, né? Como ele fala assim, a quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta do amor. Então, é um divino mistério profundo. O tempo é um divino mistério profundo, porque num instante, nós podemos mudar a vida. Num instante, nós podemos ser esse divino, nós podemos construir, sair do sofrimento do lamento e construir uma nova realidade através de uma conexão com o divino, né? Com o maravilhoso, com a alegria, com a prosperidade, porque Leão, ele é um signo que ele está ligado à vitória. Então ele é um signo assim da consciência da vitória. Ele é um link do positivo com a vitória. Ele é um signo que ele fala, eu sou vitorioso. Aquilo que ele quer, ele vai conquistar. Então, inclusive essa é uma conexão de correspondência da relação de Sol com Leão. Porque eu posso dizer assim, todo dia o Sol nasce, todo dia o Sol vence a sombra. Quando o Sol nasce e vence a sombra, a gente tem um dia em que nós podemos construir nossa vitória. Uma oportunidade que é dada a todos, independente onde nós estamos, em que grau que nós estamos dentro das nossas conquistas da vida, dentro da nossa consciência pessoal. Mas todo dia, um dia, quando o Sol nasce, significa a sombra foi vencida. Então, isso quer dizer que o Sol, ele é um símbolo de vitória, de clareza, de vida, de riqueza, de prosperidade, de expansão, né? E daí a regência dele do signo de Leão. Então, quando ele diz assim, né, numa atitude repleta de amor, é que nós somos fruto, a nossa vida, a vida é fruto do amor, e por isso ela é naturalmente próspera, ela é naturalmente rica. E nós, pela energia de conexão da vitória do Leão, nós sintonizamos com essa prosperidade que existe na vida, mas que nós devemos criar isso na nossa vida. E nós criamos na medida em que nos conectamos com a vitória. Aí ele fala assim, você diz que é luta e prazer, ela diz que a vida é viver. Ela diz que é melhor eu morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Um novo movimento ele faz aqui dessa vida vivida, né? Porque quando diz a vida é luta e prazer, sim, porque o prazer da vitória ele é conquistado através de uma luta. Mas ele não é conquistado através de uma luta que é o sofrimento que nos impõe a luta. Porque aqui nós estamos falando de Leão. Leão é o direcionamento do nosso querer. Então nós temos lá o primeiro signo de fogo, ele é o segundo signo de fogo. O primeiro signo de fogo, Áries, ele está ligado ao querer. O segundo signo de fogo é Leão fixo, é fazer, tomar posse do meu querer. Então isso quer dizer, aquilo que eu quero, eu faço acontecer. Aquilo que eu quero, eu crio condições para que aconteça. Isso é Leão. Então, quando ele diz, você diz que é luta e prazer, sim, porque quando nós lutamos e conquistamos e temos vitória, nós temos o prazer da vitória. Então, esse prazer que ele está falando não é o prazer sensorial, ele é o prazer dessa expansão, da prosperidade, da autorrealização. Que uma vitória nos traz. Ele diz que a vida é viver.
Sim, porque é o presente. Então, nós podemos somente viver, como eu falei, a vida, o tempo, nós passarmos pelo tempo, como nós também podemos criar a todo instante a nossa vida dentro do mesmo tempo, que ele pode passar ou ele pode ser criativo. Quando a gente fala aqui em leão criativo, leão relacionado aos seus talentos, porque leão fala o que faz com que essa irradiação aconteça, como que a gente faz, cria a nossa vida, através das nossas habilidades, isso é algo que é natural. Então assim, o que é um talento, né? É uma aptidão inata. Todos nós temos aptidões, todos nós temos um valor único porque temos natureza, que é uma natureza através dela genuína. Então, quando nós agimos com a nossa própria natureza de forma genuína diante das circunstâncias da vida e encontramos soluções, sim, nós estamos sendo criativos. Então, a criatividade, ela não é só artística, não é só da beleza da arte ou de algo que ele está sendo expresso através da música, da literatura, claro que a arte, a poesia, a arte, ela tem uma coisa que ela é singela e que ela faz essa conexão com a nossa identidade. Então, quando a gente gosta de uma pintura, de uma música, de uma poesia, de alguma coisa que a gente gosta especialmente, nós nos identificamos com aquilo. Porque a arte tem essa capacidade de uma linguagem que é uma linguagem abrangente, uma linguagem universal. Mas a leão, ele está ligado à expressão dos meus talentos pessoais, para criar condições na minha vida de expressar, conquistar o que eu quero e expressar quem eu sou. Então, essa expressão de leão é a expressão de quem você é. E quem você é está ligado a todo instante. Por isso que a vida é viver. Porque a todo instante a gente expressa quem nós somos. É que na maioria, das pessoas, ou na maioria do tempo, a maioria de nós é inconsciente dessa expressão. Então, nós não temos essa clareza do que nós estamos, naquele instante, sentindo e expressando. Não temos clareza, não temos domínio. Leão é um signo que também ele fala do domínio. Então, quando eu falo assim, todo dia, quando o sol nasce, o sol vence a sombra, todo dia o sol expressa o domínio da vida. Né? Então, a vida é dominante. Isso quer dizer assim, quando nós estamos inconscientes do que nós sentimos, do porquê agimos de uma maneira ou de outra, quando nós estamos inconscientes daquela primeira estrofe que ele falou lá, da ilusão que nós criamos na nossa vida, e pendulamos entre maravilha e sofrimento, entre alegria e lamento, quando nós estamos inconscientes, nós não estamos tendo domínio de si. E leão é um signo ligado ao domínio, a busca da expressão dos seus talentos através do autodomínio e reconhecimento de quem se é. Então, a vida é viver, porque a gente aprende isso vivendo. A gente aprende a se expressar, a gente aprende quais são os nossos talentos, a gente cria a nossa vida através dos nossos talentos, aprendendo a viver. Então, a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Então, é aquele ponto, né, do amor, da importância do amor, né? Então, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. A força do amor, essa força do amor, nossa vida é originada na força do amor. Quando ele fala é um divino mistério profundo, o sopro do Criador numa atitude repleta de amor, ele já falou assim, a vida é amor, nós somos frutos do amor. Então nós nascemos do amor. Se o amor está na nossa origem, ele está em nós.
É o mistério da semente. Se o amor está na nossa origem, ele está em nós, ele está dentro de mim. Mas quando eu coloco esse amor fora de mim, pois amada não é e o verbo é sofrer, quando a pessoa coloca o amor fora de si, ela está num caminho de sofrimento. Porque aqui ele está falando do amor próprio. Se você não tem amor próprio, você vai sofrer. Se você não tem amor próprio, você não sente o amor do outro. Porque o amor é originado, nós somos frutos do amor, nós temos ele na nossa origem. E por isso mesmo, Leão ele é um signo de o outro, esse movimento, como eu falei, né, de irradiação. Na medida que eu tenho amor por mim, eu sinto o amor próprio, eu tenho estima, autoestima, naturalmente eu vou emanar essa autoestima, esse amor, e eu vou reconhecer quando esse mesmo movimento voltar para mim. Então, eu emano, irradio o amor, eu tenho amor por mim, e eu posso então receber o amor que eu irradiei e que volta para mim à medida em que eu interajo com esse círculo, do centro para a circunferência. Ele vai voltar. Então, vamos dizer assim, aquilo que você emana, que você irradia, volta para você. Mas quando a pessoa busca o amor fora de si, mas ele não está dentro dela, ela não tem autoestima, não tem amor próprio, o que ocorre é que ela não sente que isso volta, porque ela não emana. Então, ela sofre. E tem um ponto aqui, que é um ponto assim importante, né, que de mudança de uma dimensão para outra, que é a mudança do signo de Câncer para o signo de Leão. Então, no signo de Câncer, nós temos a formação da família, nós temos a formação dos laços afetivos, a gente conversou a respeito disso, falei a respeito disso na live anterior. Mas, quando a gente tem essa passagem de Câncer para Leão, isso quer dizer assim, toda essa experiência vivida dentro dessa área, dessa dimensão de Câncer, ela vai ser assimilada e fazer parte de Leão. Então, vamos dizer, conforme você tem uma relação da família, você vai ter essa autoestima, essa noção de eu, de valor pessoal dentro de ti. Mas Leão, ele também tem essa força, que é a força de fazer o que ele quer acontecer. Então, isso quer dizer, quando a pessoa ela tem uma experiência familiar difícil, como consequência natural, isso é uma coisa que a gente vê a todo momento, como consequência natural, ela não tem uma boa autoestima. Mas Leão, ele é um signo fixo. Ela não tem uma boa autoestima por uma experiência familiar. Mas pela perseverança, fixo quer dizer continuidade, quer dizer força, quer dizer foco. Então, por ela querer construir uma vida próspera, ela vai mergulhar dentro dessa experiência familiar e vai resgatar no seu íntimo, dentro de si, esse amor da nossa origem. Porque assim, as experiências familiares não é só o que a gente recebe, é também o que a gente contribui. É isso que Leão fala também. Quando eu disse assim, existe a expansão, contração, expansão, contração. Isso quer dizer que quando nós estamos num lugar, nós emitimos uma energia, nós recebemos aquela energia também, que ela vem mesclada com a energia das outras pessoas. Então, vamos dizer assim, existe uma interface onde há uma interação e é isso que a gente chama o astral, é isso que a gente chama o astral. Então, Leão é a força da presença.
tratando desse ponto que eu estou tratando aqui, se você tem uma família que você não teve vínculos afetivos saudáveis e não foi construída uma boa autoestima, através da consciência de si, através do teu talento que existe em cada um, todos nós temos talento, você pode trazer para esse núcleo, esse sopro divino da semente que nós temos, todos nós temos amor dentro de nós. Então, essa energia, você também, pela tua presença, você pode modificar, você pode contribuir com esse núcleo de origem. Então, a pessoa que tem leão, que é assim, isso para todos nós, tá? Mas a pessoa que tem leão, o que eu estou falando aqui? A pessoa que tem o ascendente leão, a pessoa que tem a lua em leão, o sol em leão, essas pessoas, elas têm essa força dentro da família. Elas têm essa força de modificar alguma questão que possa ter acontecido no seu passado e que ela pode contribuir com a família trazendo essa consciência de si, essa consciência do amor, a consciência da dignidade. Porque assim, quando nós temos um signo dentro dessas posições que a gente na astrologia chama o tripé da identidade, isso quer dizer assim, que aquela energia na nossa vida, ela atua com mais intensidade. Todos nós temos os 12 signos, e em alguma área do nosso mapa nós vamos ter leão. Mas quando nós temos planetas nos signos, esse signo ele atua na nossa vida com uma maior intensidade. Isso quer dizer assim, ali nós temos um aprendizado pessoal, ali nós temos uma experiência que precisamos vivenciar individualmente para ter um aprendizado dentro dessa dimensão. E aí tem um ponto assim, né? O aprendizado, quando a gente aprende uma coisa, naturalmente nós passamos a ensinar aquilo, né? Isso é natural, porque aquilo começa a fazer parte da gente. Quando a gente aprende alguma coisa e assimila aquele aprendizado, aquilo faz parte do nosso eu. E na nossa forma da gente se conduzir, nós ensinamos aquilo pelo exemplo. Então, isso é também uma dimensão de leão, que é o exemplo que nós damos. E é aqui que ele vem trazendo a liderança de leão, porque leão é o exercício, a clareza, a direção que eu dou ao meu querer, e com essa clareza e direção a pessoa se torna um líder. Eu sou um líder natural, porque eu inspiro outras pessoas a buscar. Primeiro, a pessoa vai inspirar, o líder, ele vai inspirar pela clareza que ele tem do seu querer, pela força que tem no querer, pela clareza do caminho, daquilo que ele quer. E dentro dessa inspiração, ele também ensina, pelo exemplo, o outro a buscar dentro de si essa mesma qualidade. Então, quando ele diz assim, né? Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Então, está relacionado a aonde você vê o amor, aonde você coloca o amor. Como que você se conecta com o amor. E logo depois ele fala assim, eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Isso é muito bonito, né? Uma poesia quando ela tem essa maestria, né? Como Gonzaguinha tem de poesia. Quando ele fala assim, eu só sei que confio na moça, ele está trazendo aqui para essa força da confiança. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Quer dizer, um líder inspira no outro a confiança de que ele pode superar as suas dificuldades, que ele pode superar as circunstâncias, que ele pode vencer o sofrimento, que ele pode ir
do sofrimento para a maravilha, do lamento para a alegria. Então ele aqui inverte, através da confiança e da força da fé, você se torna vitorioso. Então ele inverte aqui essa posição, quando ele diz assim, eu só sei que confio na moça. Ele está trazendo a força da confiança para que ela supere o sofrimento e ela vai fazer isso através da fé. Então a fé, ela é um fio invisível com o positivo, um fio invisível com o sopro divino do Criador, um fio invisível com essa origem do amor que está em todos nós, que habita a todos nós. Então, através da força da fé, os anseios que nós temos de vitória se tornam realidade. Se tornam o poder da própria pessoa vencer algo que está sendo sombrio, difícil, para chegar no claro e na vitória, né? Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Então, ele coloca aqui o poder que cada um de nós tem de construir um centro de irradiação magnética na vida que torne nossa vida próspera. Agora, na frase seguinte, ele fala assim, como der, ou puder, ou quiser. Aqui ele coloca 3 graus, que eu posso colocar assim, do livre-arbítrio. Porque quando ele diz assim, somos nós que fazemos a vida, ele está dizendo assim, nós temos o livre-arbítrio de criar na nossa vida aquilo que nós queremos. E ele dá a chave, como que nós fazemos isso? Como der. Como der, essa primeira frase ele está falando, nós fazemos isso conforme os talentos que nós temos e conforme nós trabalhamos dentro desse poder pessoal que temos. Agora, o nosso poder pessoal, ele é algo, os limites dos nossos talentos é algo que se expande, porque o signo de Leão ele fala dessa irradiação conforme nós vencemos os nossos limites pessoais. Então, quando ele diz assim, somos nós que fazemos a vida como der. Como der é como eu estou usando minha própria capacidade pessoal, meu talento pessoal, o meu querer, como eu estou direcionando a minha energia pessoal, como eu estou expressando quem eu sou. Se eu estou, se isso é num nível muito inconsciente, eu vou fazer do jeito que der. Mas na segunda parte ele fala assim, ou puder. Esse ou puder, ele já está colocando, nós estamos, sim, vivemos nossa vida dentro de uma sociedade, dentro de um conjunto, e a nossa vida ela acontece num instante, e nesse instante nós lidamos com circunstâncias. Então, as circunstâncias também fazem parte da nossa vida. E dentro das circunstâncias nós encontramos limites que são externos a nós. E que nós precisamos nos relacionar com eles, que nós precisamos estar conscientes desses limites também. E no terceiro momento ele fala ou quiser. Então, ou quiser é quando nós queremos, nós desenvolvemos nossos talentos pessoais para vencer as dificuldades externas. Então, aqui ele coloca o livre-arbítrio em 3 graus, 3 degraus. Como der. Eu estou levando a vida sem procurar, sem consciência do que eu quero, e eu vou fazendo as coisas conforme dá, né? Ou puder, eu estou me retendo, eu estou falando vamos colocar as pessoas, para não trazer tudo para mim, né? Não centralizar as coisas aqui. Então, assim, ou puder, eu estou... A pessoa está lidando dando uma importância ao limite externo, que aquele limite externo está limitando o desenvolvimento dela. Ou quiser, quando a pessoa sabe o que quer, ela vai desenvolver os seus talentos pessoais
e ela vai vencer esses limites externos. E esse é o trabalho de Leão. Esse é o trabalho que nós devemos fazer na dimensão de Leão. Então, nesse mês que nós estamos com o signo de Leão, o Sol transitando pelo signo de Leão, fica mais visível para nós isso. Onde estão os limites? Como que cada um está usando os seus talentos? O que cada um precisa desenvolver dentro do seu talento para vencer limite externo? Fica mais claro para a gente se pergunta mais vezes, a vida está do jeito que a gente quer? E aí nós temos o livre-arbítrio das escolhas que é, eu vou, qual é o polo que eu vou escolher? O sofrimento, o lamento, a maravilha e a alegria? E como eu vou me deslocar em direção ao que eu quero? Tendo consciência dos lamentos e fazendo uma reflexão sincera, verdadeira. É uma reflexão íntima, é cada um consigo mesmo refletindo a respeito disso. Limites. Como que você está lidando com isso? Com a questão que dentro desses 30 dias está mais emergente para você, está mais visível para você? Como que você está lidando com isso? Você está dentro do como der, como puder ou como quiser? Esse é um exame sincero que devemos fazer, porque diante desse exame é que a gente vai saber onde trabalhar, onde que é preciso trabalhar, que depende de si, de cada um, né? Então, ele coloca assim, dentro da próxima estrofe, né? Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Nós sempre desejamos a vitória, o amor, a felicidade. Sempre desejamos. Por mais que esteja errada. Às vezes erramos, desejando o amor, a felicidade, a vitória. Quando que erramos, né? Quando que o erro aparece? Quando esse círculo, né, de irradiação, ele permanece dentro do ego, dentro da vaidade, dentro do orgulho, porque essas forças do ego, né? Porque orgulho e vaidade está ligado ao ego. Então, vamos trabalhar assim, esse círculo dentro do ego. Quando a pessoa trabalha com todo esse poder irradiante de energia, de vida, pelo ego, essa vida, ela fica contida dentro do círculo. Ela fica contida dentro de si mesma, ela não tem aquela troca com o externo. Então, o isolamento, ele não há uma renovação. A visão, ela fica limitada. E toda visão que é limitada e ela está dentro de um círculo próprio, ela não é benéfica, ela não é beneficente. Ela não é próspera. Porque quando a gente diz assim, né, o sol nasce para todos. Todo dia o sol nasce para todos. Todo dia o sol vence a escuridão, nasce para todos. Essa troca com o externo, que é essa irradiação de você sentir como você está sendo recebido no externo, como que você está trocando com o outro, renova a vida. Se a pessoa ela se isola, essa força da renovação não acontece. E esse próprio sistema, ele tende a minguar.
porque ele não beneficia outros. A vida, ela não é autobeneficente. A vida, ela é dinâmica, ela é troca, ela é movimento. Então, tudo que está muito centrado em si mesmo e que olha todo o entorno buscando uma autobeneficência, ele se beneficiar com o que está em torno dele, mas ele não compartilhar, ele não ser generoso, esse sistema ele mingua. Essa palavra generosidade também é uma palavra de leão, da dimensão de leão, porque a vida é generosa. Né? O sol é generoso, o sol ele não dá um pouquinho para um e muito para o outro, ele dá o mesmo para todos. E cada um vai fazer o que puder com o seu quinhão de energia que ganhar. Né? Mas esse quinhão de energia que cada um ganha, de vitalidade que existe no ar quando o sol vibra, quando o sol é assim, a vitalidade vinda pelo sol, ela vibra pelo ar. Esse quinhão que eu ganho, eu vou trocar com outras pessoas. Através dos meus talentos, através da minha criatividade, através do meu exemplo. Então é uma força de exemplo. Quando uma pessoa é generosa, esse exemplo dela contribuir com a sua criatividade, com a sua alegria, com seus talentos, e ela beneficia e ela faz bem ao outro, não por uma intenção, ela faz o bem ao outro porque ela tem ali uma oportunidade. Não, ela faz de forma natural. Ela faz porque aquela energia irradia dela. Esse sistema amplia, então o círculo fica maior. Então, quando ele fala aqui, sempre desejada, por mais que esteja errada, sempre desejada a vitória. Mesmo quando a pessoa ela age de forma egoísta ou oportunista, ela, quer dizer, ela está agindo pelo ego, ela está agindo com uma intenção de autobeneficência, ela ainda assim quer a vitória, ela ainda assim quer a vida. Mesmo que ela esteja agindo de forma equivocada. E a mudança disso está na própria pessoa. Então, quando ele fala assim, por mais que esteja errada, é a gente avaliar aonde que nós contemos uma energia que ela deve ser doada. Nós seguramos, retemos uma contribuição que ela é benéfica à maioria. Quando nós nos excluímos, quando a nossa presença é importante. Aí ele fala, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. O que é a morte aqui? Ninguém quer ser insignificante. A morte é você passar a vida sendo insignificante. Ninguém quer a morte, porque assim, a morte, ela é o esquecimento, né? Então, ninguém quer a morte, isso quer dizer assim, a nossa presença ser reconhecida. Então, Leão tem essa necessidade do reconhecimento da sua presença, mas essa presença, ela vai ser reconhecida por um movimento natural, de generosidade, de presença positiva, de doação de qualidades. E também a morte aqui, ela simboliza que é exatamente quando esse sistema ele fica muito retido dentro do autocentramento, que é pelo orgulho, pela vaidade, pela exercício de querer dominar os outros pelo reconhecimento. Essa grande força de vida, ela gera algo que é estanque. A morte é algo estanque. Só saúde e sorte. O que a gente quer é só saúde e sorte. Então ele quer dizer, na medida em que você compartilha e que você tem esse círculo aberto, com troca generosa, isso te traz saúde, isso te traz sorte. O que é a sorte, né?
A sorte é você estar no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. Isso é sorte. Está conectado. Então, Leão é essa conexão do eu, dos meus talentos, de quem eu sou, do meu valor pessoal. E eu estou falando eu aqui porque o Leão fala eu, é a consciência de si, então é a consciência de quem sou eu, conectado com esse todo maior, e que quando essa conexão acontece, nós temos aqueles momentos que a gente diz, isso foi uma sorte, né? Mas tem uma outra palavra também, que é uma outra frase que fala assim, que não está aqui nesse texto, mas que fala assim, as pessoas dizem que chamam de sorte aquilo que foi trabalhado muito tempo, né? Então a pessoa trabalhou por muito tempo e ela conseguiu uma vitória, e as outras pessoas dizem, que sorte. Então também tem esse parâmetro para a gente avaliar, que é assim, na medida que eu trabalho os meus talentos e que eu tenho toda essa dinâmica da consciência, vencer os limites, saber quem eu sou e trabalho com essa expansão da minha energia, eu gero possibilidades de encontro, possibilidades de prosperidade. Voltamos. Seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo, tá bom. Então, estamos aí novamente, né? Oi, Yuri. É isso. Vamos lá, né? Então, como eu estava falando, eu estava tão entusiasmada e aí deu uma queda aqui, mas vamos lá. Então, como eu estava falando, né? Então, é a morte, né? Quando ele traz aqui, então, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a saúde que ele fala aqui, ela também é uma consequência dessa troca generosa, dessa irradiação do signo de Leão, né? Tô aguardando chegar mais pessoas aqui, que as pessoas estão voltando, né? Então, assim, quando eu estava falando do líder, né? Que qualidades tem um líder natural, né? Esse entusiasmo que um líder natural traz às outras pessoas é justamente porque ele tem tanta clareza naquilo que ele quer, ele tem tanta confiança naquilo que ele quer, que que ele inspira outra pessoa a ter essa direção, a ter uma clareza. Então ele tanto a pessoa líder, o outro vai seguir ele, como ele também vai aprender a ter essa autoconfiança, a ter essa clareza do seu próprio querer. Então, aqui tem um ponto que é um ponto também bastante significativo, porque aqui nós temos o segundo signo de fogo. O primeiro signo é Áries. Áries, ele está representado pelo querer. Então, Leão afirma esse querer. Ele é executivo, Leão é um signo executivo. Aquilo que ele quer, ele vai fazer acontecer. Que é, como eu falei para vocês, a determinação e a atitude que ele tem diante dos anseios que ele tem em relação à vida dele. Então, Leão tem um anseio de vida em que a vida ele vai tomar atitudes para que o querer dele se manifeste na sua vida. E isso é algo que todos nós devemos buscar, porque nós vamos conectar com níveis diferentes. Esses níveis diferentes, eles estão também indicando pela área regida por Leão, que nós também vamos ver daqui a pouco, né? Então, aqui ele fala assim, a próxima estrofe, a pergunta roda e a cabeça agita. Quando que a pergunta roda, isso quer dizer, essa pergunta, o que é a vida? O que é a vida? E todas essas expressões que eu coloquei aqui a respeito da vida, ela está circulando, essa pergunta roda, ele vai perguntando para um, para outro, para outro, para outro. Então, existe essa necessidade de ele
ver como o outro vê a vida, como o outro o recebe, ele vai trazer para dentro de si, para o seu centro, assimilar aquilo, aprender alguma coisa a respeito daquilo, para poder novamente fazer o movimento de exteriorização, de expressão de si, né? Então tem um ponto que é um ponto assim, que é uma coisa bonita de ver quem tem assim essa energia de leão forte, como a pessoa ela se apresenta com uma certa dignidade, ela tem uma certa pose, né? Não uma pose de arrogância. Alguns até são arrogantes, segundo aquilo que a gente falou, que se a pessoa é muito está muito dentro do círculo do ego, a tendência é ela ser arrogante, a tendência é ela ser dominadora, é ela ser controladora, é ela ser é, caprichosa dentro daquilo que ela quer. Mas nós estamos falando dentro de uma dimensão maior, porque aqui nós estamos falando do caminho para a gente poder se desenvolver, né? E isso está dentro de uma dimensão maior. Então, essa pergunta que roda, né? Essa pose que eu estava falando, a pose de leão, é que eu li aqui uma coisa e me desconcentrei. Ela tem uma dignidade. Ela não é uma pessoa que ela se mistura com qualquer pessoa. Ela não anda em qualquer círculo, porque ela tem essa observação quando fala cabeça agita, ela está sempre refletindo a respeito dos lugares, da posição dela, qual é o lugar que ela ocupa, como que ela vai se colocar, quais as pessoas que têm a ver com a energia, a vibração dela. Então tem aquela coisa assim, né? A pessoa gosta de quem gosta dela. É uma qualidade isso, né? Porque você tentar agradar quem não gosta de você é algo que você não vai muito longe, né? Vai levar aquele sofrimento que foi falado um pouco antes, né? Então é assim, conhecer esses limites que existem dentro dos espaços individuais. Leão tem essa consciência dos limites que existem. E ele não ultrapassa esses limites. Ele nem ultrapassa em relação ao outro, nem ele deixa que o outro ultrapasse. Então tem uma dignidade na forma dele se colocar. Isso é uma coisa para quem tem filho, que tem leão, né? Que é de leão, tem a lua em leão, ascendente leão. Uma coisa que é muito interessante, a criança ela tem 3 anos, ela ainda não tem essa relação de círculo social, mas ela não aceita que você chame a atenção dela diante dos amigos, ela não aceita isso diante dos coleguinhas, ela se ressente disso, ela sabe que aquilo é algo que a expõe, ela sente que ela está sendo exposta. Então é um sentimento, um sentimento natural de dignidade, de como ela deve ser tratada. Isso é uma coisa muito importante, da gente ter esse reconhecimento de como nós queremos ou devemos ser tratados. Não pela arrogância, não porque somos especiais, ocupamos esse lugar ou aquele outro lugar. Não, porque nós somos um ser vivo, divino, porque nós temos uma unidade, porque nós somos uma pessoa que tem as suas qualidades, porque nós merecemos a dignidade. A dignidade não é uma honra que é dada a um ou outro, não. A dignidade é um direito de todos. Nós merecemos um tratamento digno, de respeito. Então, quando eu falo assim que ela não invade o limite dos outros, ela tem um respeito por si, principalmente por si, e ela tem um respeito ao limite do outro. E quando nós respeitamos esses limites, quando nós respeitamos aquilo que nós não queremos que o outro nos trate invada os nossos limites, quando nós colocamos isso, nós nos sentimos, é uma expressão de amor próprio, nós nos sentimos mais fortes, nós temos mais poder pessoal quando fazemos isso. Dentro da necessidade, não que é algo que nós vamos estar fazendo toda hora. Então, quando ele fala assim, e a pergunta roda e a cabeça agita, também a pergunta roda no sentido de ele estar checando esses limites. E a cabeça agita também porque ele se movimenta. Leão, na medida em que nós vemos esses limites, a cabeça agita e nós precisamos encontrar qual é o nosso próprio caminho.
a nossa liderança na nossa vida, para si mesmo, porque vamos dizer assim, a pessoa é um líder nato, ela inspira outras pessoas, mas ela inspira outras pessoas justamente porque ela é líder na vida dela. Na vida dela, ela decide, ela escolhe, ela define o caminho. Claro que tem aqueles 3, lembra, quando der, puder ou quiser, mas ela está buscando sempre uma atitude diante das circunstâncias, das situações que surgem para ela. Ela não é submissa às situações da vida. Ela se serve das situações para encontrar o seu próprio caminho. Então, e a cabeça agita é também nesse sentido, tá? E aí ele fala assim, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita, é bonita. Quando que a cabeça para de agitar, que é aquela coisa, né, do exercício da liderança, do amor próprio, quando que a gente para de questionar? Quando a gente conecta com a pureza do nosso coração, quando a nossa intenção é verdadeira, quando nós reconhecemos a nossa motivação, a nossa intenção, quando nós somos verdadeiros com a nossa intenção. Isso não deixa a nossa mente questionando se vamos agir de um jeito ou vamos agir de outro, ou até quando a pergunta roda, quer dizer, buscando a afirmação daquilo que nós queremos no externo. Isso não é necessário, porque a própria pureza do coração, a nossa própria pureza da intenção, a transparência. Quando ele fala assim, a pureza da criança é a transparência da criança. Porque ela não tem uma maledicência naquilo que ela está colocando, a criança. Ela é espontânea, ela é transparente. Então, eu fico com a pureza da resposta das crianças. Eu fico com aquilo que está no meu coração, que é verdadeiro. E quando eu fico com isso que está no meu coração, que é verdadeiro, a vida é bonita. Então ele afirma, a vida é bonita, né? E ele ainda fala assim, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Então, a vida é bonita não é porque tudo está perfeito. A vida é bonita porque eu estou realizando aquilo que está. Eu estou sendo transparente no meu coração, estou buscando realizar aquilo que eu quero. Eu estou lutando com a minha verdade. Eu tenho meu próprio caminho. Tudo isso é leão, né? Então, a vida é bonita mesmo na luta, mesmo num momento de dificuldade, ela é bonita. Porque existe essa pureza, porque existe essa transparência, porque existe a verdade individual, a verdade pessoal, a verdade do coração de cada um. E a verdade liberta. A verdade liberta da sombra, ela liberta da maledicência, ela liberta do feio, vamos dizer, né? Então, quando ele fala é bonita, quer dizer assim, que a vida ela está se expressando na sua exuberância, do positivo. Então, quando nós temos essa pureza, a vida se manifesta, se expressa dessa maneira, né? Nós conectamos com essa vibração da vida. Lembrem sempre que existe aí uma conexão. Leão é a conexão com o sol, a conexão com a luz, a conexão com a nossa verdade pessoal. E aí ele fala, né? Eu pulei aqui uma estrofe que ele fala assim, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Aqui nessa estrofe ele fala como vencer o ego, não é? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, porque essa pureza da criança, a criança, quando existe essa transparência, essa pureza, a felicidade, ela é tão genuína, ela é tão generosa, ela é tão encantadora, porque você para todos, porque atrai toda essa energia positiva da beleza. Então é assim, não tem nada oculto, não tem por que ter vergonha, não tem nada oculto, não tem parte de si mesmo que está sendo oculta. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. A eterna beleza, a beleza de um eterno aprendiz de estar sempre trocando e aprendendo, e estimulando, e estar dentro daquele movimento, como eu falei, de conexão com o externo, sem que haja aquela
círculo que isola a pessoa dentro da sua própria vaidade, né? Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita. Eu sei que devia ser bem melhor, e será, ele está afirmando o querer dele. Ele está afirmando que a vida ela vai ser aquilo que ele quiser conquistar. Então será autoconfiança, esperança. Porque essa descoberta, né, dos nossos talentos pessoais, quando a gente conecta com um potencial que se tem e se expressa esse potencial e ele começa a se manifestar na vida, a vida começa a prosperar, a vida começa a expandir. E dentro disso, novas possibilidades surgem que você desconhecia. Então, por isso que eu coloquei a questão de vencer o círculo, porque o círculo isola possibilidades novas que você desconhecia. E que na medida que você vai se conhecendo e se desenvolvendo na vida, novas possibilidades, novas descobertas, novas maneiras, novos potenciais vão sendo descobertos. E isso vai tornando a vida melhor, né? É como ele tem essa esperança de estar sempre se desenvolvendo, sempre crescendo, sempre fazendo a vida expandir. E por isso ela será melhor. E o fato dela não ser agora não impede que ele reconheça a beleza da vida. Porque a vida, voltando lá ao que a gente viu no início, é um sopro divino, é repleto de amor. Bonito isso, né? Nós temos grandes poetas dentro da nossa cultura e a língua portuguesa ela é uma língua rica para a gente poder explorar, né? E o potencial simbólico, né? De uma poesia. Então agora eu vou começar aqui a falar a respeito das casas, né? Bom, eu vou colocar aqui para vocês de uma maneira mais sintética, tá? Toda essa simbologia que eu vi que a gente conversou aqui a respeito do signo de Leão, porque é uma coisa maravilhosa, assim, essa linguagem da astrologia. Neiva, fala lá pro Fábio Virgolino que a live já voltou, ele está me perguntando aqui pelo WhatsApp, eu estou vendo que você está aqui na tela, fala lá para ele, tá? Então, assim, essa riqueza da simbologia da astrologia, né? Como eu vou começar a trabalhar com vocês as casas, eu vou trazer uma forma mais sintética aqui para que vocês reconheçam, né? Então, uma coisa que eu acho muito, muito valiosa na astrologia é a sua atuação prática. Então, essas leituras que eu tenho feito aqui é também para vocês descobrirem essa área onde existe a energia do signo que eu estou trabalhando e que vocês possam trabalhar isso de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais direta, de uma maneira prática, né? Então, assim, aonde nós temos leão, nós ali temos uma capacidade a exercer e uma capacidade a desenvolver dentro dessa tônica que eu trabalhei com essa música, tá? Então, assim, ali nós devemos, né, desenvolver a nossa criatividade, nós devemos conquistar ali aquela área com os nossos talentos pessoais, com o nosso próprio valor. Então, é uma área que depende de eu colocar, é aquilo, né? É muito valioso isso, né? Quando uma pessoa consegue colocar isso em duas frases, que é assim, tem uma gama enorme de significado aqui, né? Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. É maravilhoso, em duas frases, como ele sintetiza todo um movimento na vida, né? É maravilhoso isso. Então, é aqui, quando eu falo assim, dentro dessa área, a gente precisa ver ali o que a gente está, em que esfera que a gente está
A gente está sendo como der, ou como puder, ou como que a gente está trabalhando ali com o nosso livre-arbítrio. Porque nós podemos elevar isso e ali nós podemos atuar segundo aquilo que a gente quer, tá? Então, é essa observação que vocês devem fazer dentro da área que eu vou tratar. E também é uma coisa importante, essa observação que vocês passarem a fazer agora, ela ser algo que vocês vão prestar mais atenção dentro desse momento que o Sol está passando pelo signo de Leão. Então essa área está ativada e vai ser mais visível para vocês identificarem isso, mas ao longo do tempo também, tá? Quando alguma coisa naquela área acontecer, lembra, ali você tem que ser criativo, ali você tem que atuar com as tuas capacidades pessoais, você tem que desenvolver os teus talentos, você tem que ter autoconfiança, você tem que fazer ali pelo valor próprio. Aquilo precisa ter, a tua ação precisa ser refletida, deve estar refletido na tua ação um valor próprio, tá? Ascendente Leão é a vida toda. Porque o ascendente, ele identifica, né? Então, as pessoas que têm ascendente Leão, toda essa simbologia que eu falei e essa capacidade criativa, conquistar o seu caminho, está refletido na vida da pessoa. Porque o ascendente, ele identifica o caminho que nós estamos trilhando nessa vida e esse caminho está também, nós estamos trilhando, estamos nos desenvolvendo dentro daquele caminho. Então, quem tem Leão como ascendente, como caminho de vida, ele vai buscar trilhar a sua vida segundo o seu próprio jeito, desenvolver, ele vai buscar caminhos que ele possa desenvolver os seus talentos, ele vai buscar um caminho individual, que ele projete quem ele é. Então ele precisa exercer as suas capacidades na sua vida. E isso traz um grande diferencial, porque ele naturalmente vai se destacar, porque para ele aquilo é uma questão própria. Então a vida não é uma solução, não é um problema para ele resolver. A vida é algo que ele precisa se realizar na vida. E ele vai buscar caminhos de autorrealização. E os caminhos vão solicitar que ele seja criativo e desenvolva suas próprias capacidades, tá? Normalmente, a pessoa que tem um ascendente Leão, ela também traz consigo assim um magnetismo pessoal. E isso é uma coisa assim importante, tá? Quem tem um ascendente Leão. Esse magnetismo pessoal, ele é um magnetismo que a pessoa tem essa capacidade de liderança. Ela deve exercer essa capacidade de liderança. E essa energia que ela tem de presença, ela chega num lugar, ela faz uma diferença, a presença dela faz uma diferença. Então é importante ela estar consciente disso, para que essa diferença seja positiva, para que essa diferença seja uma diferença em que ela compartilhe toda essa generosidade, como eu falei, abra o círculo, desenvolva o crescimento de outras pessoas, promova o desenvolvimento de outras pessoas, porque isso faz parte do caminho dela. Então, é uma responsabilidade que ela tem com a sua própria presença nos lugares em que ela estiver, né? Então ela tem uma presença marcante, ela tem uma energia que é uma energia também assim que envolve, né? A palavra bem certa não é envolver, ela atrai, ela tem uma energia que ela atrai as outras pessoas. Então ela também não pode ser leviana nisso. Dentro desse poder de atração que ela exerce, ela precisa estar ciente desse poder de atração, para ela não agir de forma leviana com o poder que ela tem. Porque caso ela haja assim, o círculo fecha. Então aquela energia tão grandiosa, ela mingua, né? Pela própria pessoa, né? Quem está gerando isso é a própria pessoa, tá? E também é assim, então é como eu falei, né? Precisa ter uma consciência dessa energia que ela promove no ambiente, que ela movimenta no ambiente, para que ela beneficie, aonde ela for, ela passe beneficiando outras pessoas, né? Quem tem Leão na casa 2,
a pessoa leão na casa 2, a casa 2 é uma casa material, uma casa de bens materiais. Então isso quer dizer assim, que a pessoa ela tem uma facilidade de lidar com o plano material, ela vai buscar uma vida que ela tenha uma qualidade material. Isso quer dizer assim, ela busca um sustento que seja um sustento em que ela tenha um bom rendimento, que lhe dê uma boa qualidade de vida. E isso não é uma coisa dela ser materialista, não, é um poder que a pessoa tem. E também a pessoa pode obter recurso material através de algum processo criativo, de algum processo que seja uma expressão pessoal. Então ela também pode gerar recurso dessa maneira, né? Mas a pessoa gosta tudo com muita qualidade. Então as roupas que ela veste, a casa que ela tem, ela precisa que aquilo tenha qualidade, ela luta para que aquilo seja feito com qualidade, tá? Seus valores também são valores, porque a casa 2 também fala dos valores, né? Então, os valores que ela tem são valores de conquista de um bom lugar, um bom status social também, né? Casa 3, a pessoa de leão na casa 3, é uma facilidade da comunicação. Então, isso é uma coisa muito especial também. A pessoa ela tem o dom da oratória. Tem uma observação que eu quero fazer para vocês aqui importante, tá? Que é assim, a respeito dessa observação que eu vou fazer, depois vocês querendo esclarecimento a respeito disso, me escrevam, tá? Inbox, ou aqui depois que eu abrir as perguntas, né? É assim, como Leão tem a regência do Sol, vocês devem acompanhar a casa que é regida por Leão e a casa onde vocês têm o Sol no mapa, tá? Então essas duas coisas estão interligadas, né? Então, por exemplo, a pessoa, você vai fazer uma ponte entre essas duas coisas, né? Então vamos dizer assim, a pessoa tem, vou aqui dar sequência pelo que eu estou falando, tá? Então casa 2, a pessoa tem Leão na casa 2, que é uma questão de recurso material, de ela ter boa qualidade material, e ela tem o Sol lá na casa 7, que é a casa do relacionamento, né? Então a tendência é ela ter relacionamentos que são relacionamentos em que ela possa fazer parcerias e essas parcerias tragam ganho material para os dois. Então ela acaba trazendo um benefício material tanto para ela como para o outro, que vem pelo relacionamento, né? Agora vamos ver assim, a pessoa tem um ascendente leão e o Sol dela está na casa 2. Então essa conquista desse caminho individual que eu falei passa também por ela poder ter uma vida de qualidade material, dela ter um bom rendimento material, reflete ela conquistar esse caminho individual, né? É um pouco complexo, mas a astrologia é isso, a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades, né? Na próxima vai ficar mais fácil. Então, como eu estava falando, na casa 3, Leão na casa 3, a pessoa tem o dom da oratória. Ela tem o dom dela falar e convencer o outro daquilo que ela está falando. Ela tem a necessidade de se expressar, ela tem a necessidade de se comunicar, de falar, né? E isso traz a ela um grande potencial de comunicação, que pode, e é ali onde ela tem o brilho, é ali onde ela tem essa habilidade de, inclusive, liderança. Então ela é uma pessoa que ela multiplica as coisas através da comunicação, né? Ela pode, inclusive, ter uma habilidade de ensinar, de falar, de cantar, de versar a respeito de um assunto, e através desse diálogo, dessa comunicação, ela sente todo esse poder da generosidade, as outras pessoas, ela traz prosperidade também através desse caminho de comunicação que ela faz. Ela divulga uma coisa para outra, ela fala de um assunto com outra pessoa, ela interliga pessoas, ela faz rede de relacionamento com outras pessoas, ela favorece pessoas através
dessa habilidade que ela tem da comunicação, né? A casa 4. A casa 4 é uma casa que ela está ligada à nossa base social. Então, ela está relacionada à família, mas ela está relacionada também àquela, vamos dizer, o chão que sustenta os nossos pés. Então, quem tem leão na casa 4 tem uma capacidade de construir bases sólidas, de construir de dentro da sua vida pessoal, daquilo que ela constrói na vida, seja profissional, seja pessoal, as bases são sólidas, né? Também tem a necessidade, não a necessidade, ela também tem aqui o brilho dentro da família. Então, ela pode trazer da família um senso de dignidade, uma projeção do nome, ela tem algo que dá a ela um valor pessoal que ela recebeu da família. Então, é um legado que ela tem. Essa palavra legado também é para quem tem ascendente leão, tá? A pessoa que tem ascendente leão, ela quer deixar um legado na vida. E um legado é aquilo que você constrói e fornece aos outros, dentro da generosidade desse signo, né? Então, e aqui na casa 4 já é um ponto em que a pessoa recebe esse legado da família, que dá a ela um valor pessoal, que dá a ela um valor especial, que ela vai construir a partir dali uma base sólida, né? Na casa 5, leão na casa 5 a casa 5 é a casa natural de leão. Então aqui é a criatividade, é a habilidade de criar de ideias originais, de colocar suas ideias em movimento, de uma autoexpressão. Então a pessoa também pode ter alguma habilidade artística também, tá? Porque a casa 5 é uma casa que fala de expressão de talentos criativos, que está ligado também à arte em si. Então, tanto a pessoa que tem leão na casa 3 como leão na casa 5, ela pode ser uma pessoa que ela tenha uma habilidade de trabalhar com a arte. Na casa 3 pela comunicação, né? E na casa 5 pela imagem. Tanto pela imagem física dela, a projeção da imagem pessoal, como também pelo seu próprio talento criativo. A pessoa tem um talento criativo a ser explorado. Havendo planetas nas casas, isso fica enfatizado, tá, gente? Então, prestem atenção nisso também. Se você tem leão na casa 5 e planetas na casa 5, representa que essa é uma área da vida que vai ser ativada. Então, você deve dar expressão aos seus talentos, você deve dar voz à sua criatividade. Na casa 6, a casa 6 é a casa que fala das rotinas, né? Então a pessoa que tem leão na casa 6, ela é uma pessoa que ela tem uma voz de comando dentro do cotidiano, dentro da rotina. E isso quer dizer assim, o trabalho que ela executa normalmente pode ser um trabalho que exija dela e que ela desenvolva com uma capacidade de organização muito própria, né? E leão na casa 6 também é a vida ser vivida dentro do cotidiano com beleza, com realeza, realeza no sentido de nobreza, de qualidade, tá? Então, o cotidiano dela é organizado de forma em que ela sinta esse prazer e tudo é feito com muita ordem e qualidade, né? A casa 6 também é uma casa de saúde, né? Então, também aqui é uma indicação também de leão na casa 6, a pessoa poder também ordenar, né? Organizar alguma coisa que reflita para ela uma qualidade de vida. Então, é importante para a pessoa uma qualidade de vida. Para ela, é importante ela ter uma vida que seja ordenada e que ela tenha um prazer naquilo que ela executa, né? O que também traz, ela tende ela não tem muita, a pessoa que tem leão na casa 6, né? Ela quer fazer a sua rotina, ela quer fazer com que a rotina dela seja do seu gosto, do seu jeito. E isso pode ser algo que traga a ela uma dificuldade dela prestar serviços ao outro, porque ela quer fazer do jeito dela.
Então, dentro do trabalho, se houver esse espaço para ela ter uma autonomia, uma liderança, faça do jeito, da forma como puder, ela se adapta bem. Mas se não haver, encontra um caminho criativo, encontra um caminho que você faça do seu jeito, para que você tenha mais prazer no seu cotidiano. Porque é importante aqui a pessoa sentir essa força da satisfação pessoal dentro da sua rotina, né? Então, digamos assim, a gente está num momento que é um momento de encontro de caminhos, né? E é uma coisa muito interessante essa pandemia, porque ela está trazendo uma mudança, uma revolução social, então é uma mudança que a sociedade está se organizando de uma outra maneira e as pessoas estão buscando os seus caminhos pessoais, né? Inclusive eu tenho feito essas aulas assim para contribuir, né? O que a astrologia pode para vocês poderem, cada um de nós, né, encontrar o seu caminho. Então, quem tem Leão na casa 6 pode aqui encontrar algo que seja criativo, que você use os teus talentos e que você possa também ter um grau de liberdade, né? Um grau de domínio dentro daquilo domínio da tua rotina que eu estou falando, né? Então busca por isso, porque é importante, né? Na casa 7, Leão na casa 7, né? Os relacionamentos são ali importantes dentro desse exercício, como eu falei, do amor e tudo mais. Então, Leão na casa 7 é assim, teu sol é teu, tá? Se o teu brilho você olha como reflexo do outro, você está dando o teu sol para o outro. E quando você dá o teu sol para o outro, ele vai brilhar só quando o outro quer. Então, quem tem Leão na casa 7 precisa aprender a brilhar por si dentro dos relacionamentos. E os relacionamentos precisam trazer a ela toda aquela importância do limite, da dignidade, da autoexpressão, do respeito às individualidades de cada um. Porque os relacionamentos, é dentro dos relacionamentos que você se descobre. Onde a gente tem Leão, para todas as casas que eu falei antes, isso também é importante, tá? Onde a gente tem Leão, ali a gente descobre os nossos talentos. Então, quem tem Leão na casa 7 descobre muito de si através dos relacionamentos, mas é importante saber fazer essa projeção, que você está vivendo aquela experiência, mas aquilo que é teu precisa ser trazido para ti, e não você dar para o outro. Porque há uma tendência aqui a pessoa ficar um pouco dependente dos relacionamentos, né? E um outro ponto também há uma tendência a você atrair pessoas que são pessoas muito poderosas, pessoas que têm muita força pessoal, que têm muita personalidade. Então você precisa também desenvolver em você essa força pessoal para você poder se relacionar com o outro, né? Então os relacionamentos estimulam o desenvolvimento da tua força pessoal, né? Em todas as áreas acontece isso. Então lembra como eu falei, né? Nessas áreas nós devemos desenvolver as nossas capacidades, nós devemos ser criativos, nós devemos dar o valor próprio, contribuir com o nosso valor próprio. Então é uma área ativa no sentido da gente estar presente, da gente lutar para vencer, da gente ser positivo, toda aquela simbologia que eu abri, tá? Pela letra do Gonzaguinha. Na casa 8, criar mudanças no ambiente. Então, a casa 8 é uma casa psíquica, é uma casa de água. A pessoa que tem Leão na 8, ela passa por processos que são processos de introspecção, onde ela vai encontrar seus talentos através de processos de transformação, né? Então, tem uma força psíquica nessa pessoa. Ela tem um poder psíquico de uma busca de ela obter um domínio, um autodomínio das suas emoções. E isso traz a ela um poder psíquico, né? Então, mas é vivido através de atividades que são atividades de transformação, né? Então, precisa saber
lidar com isso, não ter medo desses mergulhos que vão te colocar em contato com a sombra, porque a casa 8 é uma casa onde a gente ali lida com aquilo que é oculto a nós, então aquilo que é sombrio a nós. Então é importante dar esse mergulho nessa casa, porque toda vez que você emergir disso, você vai emergir com mais brilho, você vai emergir com mais poder pessoal, né? Não ter resistência a isso, né? Não resistir aos processos de transformação. Leão na casa 9, né? A casa 9 é uma casa ela já é uma casa que ela já tem uma conexão com a espiritualidade, né? Sagitário é um signo existencial, vamos dizer, ele é um signo ligado à filosofia. E lá na própria origem da astrologia, antigamente, a filosofia e a ciência, a espiritualidade, isso andavam juntos, não havia uma separação como atualmente existe. E nós estamos no momento de novamente haver uma conexão dessas três áreas, né? Então, a pessoa que tem Leão na casa 9, ela tem uma busca por um ideal, ela precisa realizar os seus ideais. Então, há aqui uma necessidade dela se desenvolver tanto em ensinos superiores, que são ensinos que estão ligados à espiritualidade, à transcendência, à filosofia, como também de capacitação, que pode ser o doutorado, o mestrado, mas ensinos mais que já tem um grau mais avançado, né? Ela já precisa de uma base para poder chegar aqui. E a casa 9 também, a pessoa é movida por ideais próprios. Então isso traz uma trajetória a ela, que é uma trajetória também de muita determinação, a direção para ela é muito clara, porque a meta dela, os princípios, que são os princípios morais que regem, são próprios. Então ela tem um caminho que é um caminho também que ela percorre com muita determinação, né? Então é importante isso, essa desenvolver cada vez mais esses ideais, essa moral, essa honra, esses princípios, como é que a gente diz, crenças. Não se deixar reter por crenças que são crenças que estão muito arraigadas dentro daquilo que te traz segurança. Avançar e além disso, desenvolver, se libertar de crenças que são crenças limitadoras, porque isso vai fazer você expandir na sua vida, né? Também tem um ponto que a pessoa que tem Leão na casa 9, ela gosta de ensinar, ela tem facilidade de ensinar também, assim como quem tem Leão na casa 3, também tem facilidade de ensinar. Então ela também tem um poder, que é um poder de colocar ideais, defender bandeiras, pregar novas ideias, né? Liderar dentro de um caminho que é um caminho filosófico. Então se desenvolver dentro dessa área para um dia ocupar esse lugar, ocupar um lugar de uma pessoa que é um orientador para outro, que orienta outras pessoas. Isso está dentro dessa capacidade de Leão na casa 9, né? Leão na casa 10 a pessoa conquista no mundo, no mundo eu estou falando mundo mesmo, mundo material, um lugar de autoridade própria, de autoridade pessoal. Então é uma pessoa que ela vai desenvolver uma carreira, ela vai desenvolver um caminho profissional que ao longo da vida dela, ela vai ali ter uma autoridade, vai ser creditada a ela. Então isso quer dizer que a forma como ela lida com a carreira é uma forma muito comprometida, é aquilo que a gente estava falando em termos de atitude, né? Então tem esse ponto também, que é um ponto, a casa 10, que é a casa de Capricórnio, né? Que é uma casa de realização, ela é uma casa de terra, uma casa material, mas é no sentido de realização, né? De tornar aquilo um projeto concreto e bem estabelecido, bem estruturado, bem sólido, vamos dizer assim, né? Então, isso quer dizer que a pessoa, no seu desenvolvimento profissional, ela pode chegar um momento dela adquirir uma autoridade dentro daquela área, né?
E é algo que mais adiante ela também vai trazer, vai estimular, vai ocupar um lugar de autoridade, vai ocupar um lugar de poder, um lugar de decisão em relação àquela instituição, em relação àquela profissão, e que é muito, muito importante ter essa generosidade para abrir caminho para outras pessoas, né? Não ficar só dentro, se afirmando dentro daquilo que foi conquista pessoal, porque a conquista, onde nós temos aqui Leão, a conquista aqui é pessoal, tá? A conquista ela é feita por esforço próprio, é pessoal. Então, é mais adiante ser generoso. Para você foi pessoal, mas você pode favorecer, né, pessoas que têm também essa capacidade de se desenvolver dentro dessa área, né? A casa 11. A casa 11 é uma casa que ela fala de grupos, né? Grupos humanos. Então ela fala de associações, ela fala de amigos, mas no sentido de formar grupos que dentro desses grupos nós temos uma comunhão de pensamento, nós temos um ideal em comum, né? Um pensamento em comum. E quem tem então Leão na casa 11, ela tem ela dentro, no círculo dela de amigos, ela é muitas vezes consultada, ela é muitas vezes orientada, ela também tem aqui uma orientação. Ela desenvolve também essa capacidade de influenciar as outras pessoas através da sua verdade pessoal, né? E ela pode aqui, principalmente nesse momento que nós estamos, porque nós estamos agora entrando, vivenciando já a Era de Aquário. A Era de Aquário é através de... as coisas vão ser estabelecidas e construídas através de grupos, da coletividade. Então, as pessoas que têm Leão na casa 11, a forma como ela participa é muito importante. Ela deve participar, ela deve dar sua opinião, ela deve ter uma atitude em relação àquilo, ela deve contribuir, porque soma, estimula outras pessoas a contribuírem também. E na casa 12, né? Leão na casa 12 é um ponto aqui que a casa 12 é uma casa psíquica, né? Então, Leão na casa 12, a pessoa é altamente criativa, altamente imaginativa, e esse encontro consigo mesmo é quase que feito de uma forma meio sagrada, né? Ela é muito reservada em relação a esse poder pessoal. Isso ela vai ter muito no seu íntimo, ela vai fazer no seu âmago. Então ela é muito reservada em relação a isso e ela necessita muitas vezes se isolar para ela poder conectar com isso. Então você que tem Leão na casa 12, quando você sente uma necessidade de ficar um pouco só, de caminhar na beira da praia, de fazer aquela coisa, caminhar para pensar, ficar um pouco na tua própria companhia, é importante. Porque quando você faz isso, você volta desse encontro consigo mesmo, com a tua mente mais esclarecida, com os teus sentimentos mais esclarecidos, com mais clareza do teu querer. Então, muitas vezes você precisa se isolar, ficar só, para você conectar com essa força que eu falei. E aí tem uma coisa muito interessante na casa 12, que a casa 12 ela é uma casa de síntese. E aquilo que a gente resolve na casa 12, ela se projeta em todas as áreas. Então, quando você fica esse momento sozinho e quando você volta, né? Quando você volta é quando você volta à companhia das pessoas, quando você volta a trocar com as pessoas, você tem mais clareza do teu querer, essa tua força na forma de conduzir, você também vai poder refletir com todas as pessoas. Que você não vai refletir de forma direta, mas a tua forma de agir vai refletir, entendeu? Então é uma casa misteriosa, né? A casa 12 é uma casa misteriosa, né? Meus queridos, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui de live, mas eu estou aqui querendo colocar, se vocês têm alguma pergunta, que eu possa esclarecer. Então escrevam aqui para eu poder responder. Eu estou aqui passando aqui para ver qual a pergunta que surge, tá?
Tá, tem uma pessoa que fez uma pergunta a respeito aqui do Quiron, que foi algo que eu não abordei ainda aqui, né? Mas a pessoa perguntou assim, quando o Quiron está junto, ele está junto do Sol? Você tá, é essa a pergunta? Você está... Bom, vou responder das duas maneiras, tá? Quando o Quiron está junto do Sol, isso quer dizer que esse trabalho de doação, de geração, de generosidade, de expansão dos teus talentos, isso é algo que vai ser constante na tua vida, né? E muitas vezes você pode não reconhecer esse valor e beneficiar outras pessoas, mesmo que você não reconheça, a outra pessoa vai reconhecer. Então isso é algo que você não usa para você, você usa para o outro, né? Essa de Leão, né? Então quem tem Quiron em Leão, existe uma... Quiron é o curador ferido, né? Então existe uma ferida, existe algo a ser curado dentro da questão da autoestima. E aí é importante essa autoestima vir pela doação, não é pela submissão, é pela doação. Isso quer dizer assim, você auxilia outras pessoas a elas reconhecerem o seu próprio valor e através disso você se beneficia, entendeu? Mas você contigo mesmo, você vai achar que sempre você precisa fazer mais, porque existe ali uma ferida que é uma ferida em que você precisa curar o outro, porque ao longo dessa vida você vai curar alguma coisa relativa a essa questão de amor próprio, né? Então você estimula o outro a desenvolver isso nele. Tem uma pessoa aqui que falou da casa 1 em Leão. Quando eu falei casa 1, quando eu falei do ascendente, eu estava falando da casa 1 em Leão, tá? Então, Leão na casa 1, a pessoa tem o ascendente como Leão, né? Então, tem aquela descrição que eu abordei aqui, sim, que é a pessoa vai trilhar um caminho que é um caminho próprio, em que ela precisa usar os seus talentos pessoais. A vida dela, tudo que ela faz, ela vai se servir dos seus talentos pessoais. Ela precisa expressar isso, encontrar esse talento e expressar. Mas normalmente, já criança, a pessoa já identifica qual é o seu talento, tá? Já identifica quais as suas qualidades que ela vai desenvolver ao longo da vida, né? Bom, eu não estou encontrando perguntas aqui, eu sou assim... tem uma pergunta do Yuri. Quando a pessoa de Leão não percebe esse potencial e características do signo, como que você pode auxiliar, né? Então, ela está falando da filha dele, né? Quando a pessoa tem, mas ela não reconhece. Normalmente, até 12 anos, quando a criança é de Leão, ou quando ela tem ascendente Leão, ou Lua também, normalmente, até os 12 anos, ela vai desenvolver, ela vai expressar algum talento que ela tem, até os 12 anos, né? E mais adiante, esse talento vai expandir. Então, você como pai, você pode observar o que ela desenvolveu nesse período e favorecer a ela o desenvolvimento dessa habilidade que ela tem, entendeu? Porque através dessa habilidade é que ela vai ir construindo esse caminho pessoal, esse caminho de autorrealização que ela necessita, tá? Eu acho que é isso, né, gente? Não vi mais nenhuma pergunta aqui. Assim, muitas pessoas agradecendo. Eu que quero agradecer a presença de vocês. Como eu falei para vocês, é a minha forma de contribuir nesse momento, trazendo um caminho
para que vocês se encontrem, né? Como eu falei, o mapa natal, né? O mapa é para a gente poder encontrar um caminho que nós desconhecemos conscientemente, porque esse caminho está vivo dentro de nós, né? O nosso mapa está vivo dentro de nós e a vida ela vai também, assim, eu digo assim que a vida é tão benfazeja que ela nunca coloca a pessoa muito longe de onde ela deve estar. Então, a pessoa pode não conhecer o seu mapa, mas ela vai trilhar um caminho muito perto. O importante é que quando a gente conhece, fica mais fácil, né? A gente não fica dando voltas, a gente não fica dando curva, fazendo curva onde não tem curva, né? A gente já vai de uma forma mais direta. E é essa a contribuição que a astrologia pode dar para nós, né? A gente ter mais clareza nas nossas escolhas e na forma como a gente se conduz. Tá bom, minha gente? Espero que seja útil, principalmente, que vocês coloquem em prática e que vocês transformem sua vida, tá bom? Beijo.